Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre as lições da série Coisa Mais Linda. Então, a série Coisa Mais Linda é uma produção brasileira com um elenco maravilhoso, incrível. Se você ainda não viu essa série, eu recomendo. Bom, eu adoro o cinema brasileiro, adoro, sempre gostei, sempre. E como eu acompanho há alguns anos, eu vejo quanto nós estamos melhorando, o quanto tem sido realmente relevante, né, as nossas produções no cinema. E quando eu achei essa série, eu falei, nossa, eu quero assistir, é brasileira. Por acaso foi numa noite em que eu tive insônia. Eu já disse em outros podcasts aqui que eu não sou muito fã de série, mas quando eu vi que era brasileira, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não, eu quero ver como é que nós estamos com relação às séries também. E eu assisti, foram vários episódios, eu acho que foram 6 ou 7 na madrugada. Eu perdi o sono e a série estava muito legal. Eu me apaixonei pela série, literalmente. É uma série que fala, né, dos anos 50 e tem muito a nos ensinar, porque apesar de ser uma série que fala dos anos 50 no Rio de Janeiro, tem muita coisa dessa época que ainda acontece hoje, que faz parte ainda hoje do momento que a gente vive. A série fala sobre a questão do racismo e o quanto que isso ainda existe, né, no nosso meio, e faz a gente refletir que nós somos seres humanos, simplesmente somos seres humanos, e a gente tem que de verdade deixar essa coisa do preconceito de lado, sabe, de ficar julgando porque o outro é diferente, porque o outro tem um estilo de vida, tem uma cor diferente, porque o outro tem uma opção sexual diferente, e a gente julga porque a minha religião é essa, o meu... Olha, são tantas coisas pequenas, né, sem significado, que infelizmente atrapalham o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto comunidade, mas nós caminhamos, né, que a gente possa respeitar o outro, isso que é o mais importante. E claro que essa série também fala, e isso também me tocou muito de uma forma especial, porque fala que nunca é tarde para ser feliz. Conta a história de 4 mulheres que estão em busca da felicidade, que estão em busca de se sentirem úteis, de serem importantes. De novo, a gente esbarra aqui na década de 50 com a situação de que mulheres não podiam ter negócios, mulheres não podiam assinar contratos, somente homens. E mulheres totalmente decididas, mulheres à frente do seu tempo, querendo realmente serem simplesmente felizes. E isso também esbarra com o tempo atual. O quanto que a gente vem, de fato, buscando a nossa real felicidade. Que tem a ver com o que a gente sente, com o que a gente busca, com o nosso propósito, com o legado que a gente quer deixar. E não necessariamente com o que a sociedade impõe que nós, mulheres, devemos fazer. Então, eu te convido aqui a assistir essa série, que realmente é incrível, incrível, e me fez repensar sobre muitas situações. Mesmo a gente tendo na questão dos personagens, né, personagens com uma boa situação social, personagens da comunidade, mas que eram pessoas que se viam como seres humanos, e não como aquela que tinha dinheiro, aquela que não tinha, aquela que era
filha da empregada. Então a série se desenvolve e várias histórias são contadas ao longo dessa questão do racismo, do preconceito, e é colocado de uma forma muito leve, mas com muita consciência, para que a gente possa realmente repensar sobre por que ainda pensamos assim. Por que algumas pessoas ainda têm esse preconceito com relação à cor. Fala também da violência contra a mulher, de uma mulher que escondia que era violentada, que mostrava, né, para a sociedade que o casamento era perfeito, que estava tudo ótimo, e de repente ela resolve mudar a história da vida dela e realmente buscar a sua felicidade, porque ela viu que ela não ia mais aguentar ficar sustentando uma relação em que ela não era feliz e ainda apanhava do marido. Então foi muito interessante também essa reflexão que foi colocada dentro dessa série. Isso mostra há quantos anos, né, as mulheres vêm sendo, de uma certa forma, maltratadas. E a pergunta é até quando a gente vai deixar isso acontecer? Né? Até quando a gente vai baixar a cabeça e achar que isso é normal, que é normal apanhar de um homem, que é normal, né, que ele não vai fazer mais, e não ter a coragem de denunciar e de realmente ou se afastar dessa pessoa ou de tomar as atitudes cabíveis. Mas enfim, vale a pena a reflexão e vale a pena a gente de novo verificar que isso ainda existe muito na sociedade e o quanto que nessa quarentena tem aumentado essas situações. Então que a gente possa, como mulheres ou como seres humanos, né, estarmos de coração aberto aí para ajudar essas outras mulheres a encarar esses desafios. Às vezes a gente está em contato com mulheres que sofrem esse tipo de agressão física e a gente não sabe. Elas não contam, elas querem, a grande maioria quer esconder, acha que não vai acontecer mais e aí tende só a piorar. Bom, fala também da importância do empoderamento feminino. Não posso deixar de falar sobre isso. O quanto que elas também são muito obstinadas com relação ao trabalho, né, a trabalhar, a não ficar em casa e a buscar dentro do seu trabalho o seu verdadeiro sonho, realmente realizar um sonho. Né? Não trabalhar só por trabalhar, porque eu estou saindo de casa, não sou dona de casa, mas ir trabalhar com propósito, fazendo realmente o que elas amam fazer. E obviamente que nesse mercado, naquela década, né, naquela época, década de 50, elas também sofreram muitos preconceitos, pré-julgamentos. E a gente chega à conclusão que o lugar da mulher é onde ela quiser. De verdade. Então a gente vê nessa série uma das personagens realizando o sonho de ser cantora. Isso é muito incrível, porque era o que ela tinha deixado de lado por causa de um casamento, porque o marido não aceitava, e ela resolveu mudar isso na vida dela. Tem também uma situação muito interessante da personagem chamada Teresa, onde, olha só, a história é muito interessante, gente, eu tenho que contar aqui pra vocês, eu tenho que fazer um spoiler aqui pra vocês. Ela simplesmente trabalha numa redação de uma revista feminina. Só que os redatores são todos homens, os jornalistas são homens, então é uma revista feminina escrita por homens. As pessoas que assinam as matérias, eles assinam com o nome de mulher, mas quem escreve é o homem. E caramba, quando isso foi exposto, eu falei, nossa, olha que interessante, né? Que interessante. Homens se passando por mulheres. E aí ela é contratada, única mulher naquele local.
e como ela sofreu alguns preconceitos, obviamente. Quando ela dava sugestões, quando ela dava ideias e os homens, não é bem assim, né? Não é assim que funciona, não concordo com você. Então a personagem Teresa, ela teve que enfrentar muitos desafios, mas ela nunca deixou de defender as suas ideias, né? As outras personagens também. Isso é muito incrível, isso é muito intenso na série o tempo inteiro. E isso nos faz ver, né? Nossa, se a gente hoje, como mulher, ainda enfrenta muitos desafios, muitos preconceitos no mercado de trabalho, imagine, ok? Na década de 50. E para fechar aqui as lições sobre essa série, não posso deixar de falar do quanto que a amizade dessas 4 mulheres, apesar de serem muito diferentes, com objetivos e sonhos diferentes, mas como que é intenso a amizade delas, como elas conseguem se compreender, como elas conseguem se entender sem julgar a outra. Então é incrível ver a amizade dessas personagens durante essa série. Então, assim, é uma série que eu recomendo também, que eu amei. Ainda faltam alguns episódios aí para eu ver, mas já me ensinou muito, já me mostrou muito. O cenário é incrível, porque a cidade do Rio de Janeiro é linda demais, Então mostra as praias, enfim, é incrível. Parece que você volta realmente para a década de 50, você consegue, né, estar lá junto com elas. E com certeza foi através, né, dessas mulheres da década de 50 que nós conquistamos tantos direitos. E que a gente possa representar de uma forma séria, ética, essas mulheres que tanto lutaram com muito mais dificuldades, com muitos mais desafios do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem os desafios, a gente tem os preconceitos, mas a gente tem a lei a nosso favor. Mas continuamos, digamos assim, na luta, né, pelo respeito, pela igualdade. Então fica aqui minha super dica para ver essa série que realmente, para mim, foi uma das grandes revelações aí de séries brasileiras. E que, como eu já disse, né, eu não gosto muito de série, mas me prendeu o assunto, a fotografia da série, a forma como os personagens se relacionam. Enfim, eu amei e espero que vocês possam, quem não assistiu ainda, possa assistir. Mas eu sei que essa coisa de indicação, né, nem sempre dá muito certo. Eu já recebi várias indicações de séries que o pessoal fala, nossa, foi incrível, eu amei, e pra mim não teve conexão. Então é algo muito particular, muito individual, que obviamente, meu líder, eu respeito. Se você não concordar com tudo que eu coloquei aqui, se você disser, poxa, Fernanda, eu comecei a assistir lá essa série como outras que você falou e pra mim não teve sentido. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que tudo também depende do momento de vida que a gente está passando, se faz sentido. Então essa série fez muito sentido com o que eu já venho buscando na minha vida e com tudo que essas mulheres enfrentaram nessa década de 50 aí. Então foi por isso que eu quis fazer esse podcast aqui e falar um pouquinho. E claro, para lembrar aí, né, que é uma produção brasileira e muito, muito bem feita. Muito bem feita. Estão de parabéns. Incrível. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre lições da série Coisa Mais Linda do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustentavida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com, fernandatreinadora.com.br e o meu Instagram, @fernandatreinadora oficial.